O meu nome é Clara Oliveira, tenho 48 anos, resido aqui no Silveiro. Sempre residi, à exceção da altura em que estive na faculdade e depois da faculdade que estive alguns anos a viver em Oliveira do Bairro, até construir a habitação e regressar à minha casa, à minha aldeia. A minha ligação ao Silveiro é desde o dia em que nasci, praticamente. Não nasci no Silveiro, os meus irmãos sim, e, portanto, tanto os meus pais como os meus avós são oriundos aqui do Silveiro, ambas as famílias eram do Silveiro, portanto, tanto do lado paterno como do lado materno. Sou a mais nova de 3 filhos, com uma diferença de 17 anos do meu irmão mais velho e 14 da minha irmã. Como os meus pais diziam por brincadeira, sou fruto de um descuido, mas eles dizem que foi um descuido bom. O meu pai teve imigrado há algum tempo na África do Sul e, portanto, após o regresso dele, eu nasci. Não nasci aqui no Silveiro, nasci na clínica em Oiã, uma vez que a minha mãe já tinha uma idade avançada, tinha perto de 40 anos, à altura. Ser mãe com 40 anos não era o que é hoje é normal, na altura não era. E, portanto, acabei por ser uma menina que veio fora do tempo e que acabou por ser uma criança rodeada mais de adultos no seio da família próxima, devido à diferença de idade que tinha dos meus irmãos e dos meus primos diretos. Portanto, foi um pouco assim. Fui criada sempre por casa. Na altura não havia as prés, não é? Não havia os infantários. Portanto, fui criada sempre por casa, com a ajuda de uma tia que era solteira, que era costureira e era a nossa ama, no fundo. Portanto, o meu pai era construtor civil, a minha mãe era doméstica e tinha as lides do campo normais, do quintal e de algumas terras, como a maior parte das donas de casa aqui da aldeia. Umas vezes acompanhava, outras vezes ficava, quando era mais pequenina, ficava ao encargo da minha tia Altina, o que me deixou memórias muito boas, porque a costureira, a casa da costureira era um sítio por onde passava muita gente. Era um sítio quase de tertúlia por vezes, porque muitas vezes as clientes iam e acabavam por estar e por contar as histórias, e portanto tenho muitas memórias daí e dos trapos e das histórias que a minha tia Altina, que é uma excelente contadora de histórias, que já passou os 90 e ainda é viva, e que nos foi contando sempre muitas histórias da aldeia. Aliás, era na altura a televisão era uma coisa que era muito redundante, não é? Só havia, eu lembro-me de existir o primeiro e o segundo canal e de estarmos sentados à frente à espera que a contagem decrescente terminasse para vermos alguma coisa. Portanto, as histórias contadas à lareira, ao borralho, eram uma forma fantástica para nós nos entretermos e de ficarmos a saber mais um pouco das nossas tradições. Conheceu os seus avós? Não, conheci o meu avô materno e a minha avó materna, e conheci só a minha avó paterna. O meu avô paterno já tinha falecido quando eu nasci. E eles trabalhavam todos no campo? A minha avó, quando eu nasci, os meus avós já tinham alguma idade, não é? Portanto, da minha avó paterna, sim, ela sempre trabalhou no campo. Sei, pelas histórias que o meu pai contava, que o meu avô paterno era marceneiro, trabalhava com madeira, mas complementavam sempre a atividade com a atividade do campo. Portanto, lembro-me das histórias que o meu pai contava, em como era duro. O meu pai só fez a 4ª classe, e em como era duro
como era dura a vida, não é? Porque chegavam e tinham que acompanhar os pais e fazer todo o trabalho. Do lado da minha mãe, o meu avô Filipe, que eu ainda conheci, era uma pessoa que me deixou muitas referências. Porque era uma pessoa muito querida na aldeia, era homem dos 7 ofícios. O meu avô Filipe era ferreiro. Mas tinha uma oficina em casa? Tinha uma oficina em casa. Eu ainda, se fechar os olhos, ainda e me concentrar, ainda consigo recordar o cheiro, aqueles cheiros do carvão, da forja, onde ele aquecia as peças para depois as bater e trabalhar, do ruído, do martelar do metal. Recordo-me perfeitamente que em casa dos meus avós haviam duas pedras enormes, 2 rodas em formato de pedra, que tinham um pedal que eu adorava ir para lá mexer e depois ralhavam comigo, que eu só fazia disparates, que era onde eles amolavam tudo o que era instrumentos de corte, que eram batidos e que depois eram ali amolados com água e na pedra. E, portanto, e lembro-me do fol, da forja, e, portanto, a casa do meu avô era uma casa muito frequentada pela oficina. Ele tinha a tal oficina de ferreiro, mas não se ficava por aí. O meu avô também era o matador de porcos oficial, cá do sítio, cá da aldeia e das aldeias limítrofes. Portanto, uma parte das pessoas tinham animais em casa, nomeadamente porcos. Aqui a maior parte das pessoas o que tinham era um porco em casa. Aliás, era uma forma também de sobrevivência, não só para a alimentação da família, mas também porque depois faziam criação e vendiam. Não havia a eletricidade como há hoje, portanto era muito rudimentário. Em casa do meu avô lembro-me de ver aqueles fiozinhos só com uma lâmpada, e as pessoas matavam o porco. Ainda se lembra de salgarem um porco? Lembro, porque em casa do meu avô não havia arca congeladora. Quando é que apareceu? Recorda-se mais ou menos? Não, já na década de 80, não sei dizer. Sim, talvez, porque eu em casa dos meus pais não tenho memória da salgadeira, mas em casa dos meus avós, sim. É que se calhar demoraram mais a... Sim, eu recordo-me que em casa do meu avô a despensa era de terra, era ao lado da cozinha, mas era de terra batida, era terra mesmo, que era para ser mais fresca, diziam eles, e tinha uma salgadeira que era grande e era, não sei bem se seria de cimento, mas penso que seria de cimento. E, portanto, lembro-me de ver lá a carne e era assim que se conservava a carne, quer salgada, quer com os tradicionais rojões que ainda hoje são feitos. Portanto, eram formas de conservar a carne. E o meu avô, então, era a pessoa que, quando as pessoas tinham um animal que queriam matar, era o meu avô que ia matar, era o meu avô que ia desmanchar. Portanto, também tinha esse ofício. Lembro-me que em casa do meu avô havia sempre carne fresca, porque muitas vezes a forma de pagamento também era uma parte acabava por ser através de algumas peças de carne. E ainda hoje é uma coisa que eu adoro, porque me vem muito e me traz muito essas memórias de infância, que é quando alguém ainda tem o porco em casa e mata aqueles primeiros bifes que não vão à arca, temperados só com umas pedras de sal e grelhados. É um sabor fantástico e que me recorda muito e que me faz recuar a esses tempos das coisas simples e das coisas banais. Mas não se ficava por aí. Portanto, também era agricultor, tinha as suas terras de cultivo. Que era sobretudo para comer em casa, ou ele vendia também? Não, era sobretudo para vender em casa. O que é que na altura eu me recordo que eles vendiam? Por vezes algum milho, mas muito pouco, porque acabava por ser utilizado para a criação,
para os animais que tinham em casa, algumas batatas que podiam também cultivar e que ficavam, ou conforme a colheita, ficavam para o consumo ou podiam ser ou não vendidas, e a vinha também. E aí sim, na vinha acabavam por vender, portanto uma parte ficava... vinho em casa, o seu avô? Sim, o meu avô fazia vinho em casa. Ainda se lembra? É do seu tempo? É do meu tempo, porque o meu pai fazia vinho em casa. O seu pai também fazia? E o meu cunhado faz vinho em casa. E de que se recorda desse processo? Olha, recordo-me... E o que é que mudou? Ainda por cima, se o seu cunhado ainda faz, o que é diferente? O que é diferente? O que é diferente no processo em si, de acompanhamento na vinha, não lhe consigo explicar muito, porque me recordo deles irem podar e empar e de ouvir esses termos, mas não acompanhava muito. Agora, do trabalho, da vindima e depois em casa no lagar, isso sim, recordo-me porque acompanhava. E ainda hoje é uma coisa que gosto de acompanhar. Depois até lhe posso mostrar um vídeo que tenho da última vindima, porque para nós acaba por ser sempre um momento, embora duro e trabalhoso, mas um momento de convívio e de reviver as tradições. O que é que mudou? Mudou que antigamente se ia vindimar e se levavam cestos poceiros, que eu me recordo que eram extremamente pesados, e portanto ia-se com os carros de bois ou de vacas, e portanto a parte do corte era igual, mas depois o transporte acabava por ser muito mais complicado. Hoje não, as pessoas têm outros meios de transporte e utilizam muito mais não tanto os cestos poceiros, mas potes, que são depois mais fáceis de transportar. Em casa já, no lagar, antigamente não havia esmagadores, agora existem esmagadores elétricos que as uvas, quando chegam ao lagar, são despejadas no esmagador, que faz todo esse processo. Antigamente não. Portanto, as uvas iam para o lagar e eram todas pisadas. Eu ainda pisei. Minha mãe não gostava porque era um trabalho de homens. Só que é que nós achávamos um piadão e, portanto, gostávamos sempre de vestir um calçãozito e ir lá para dentro. Cantavam e assim, quando precisavam? Sim, cantavam, eu recordo. Aliás, era sempre, não só na vindima, mas até nos outros afazeres do campo, principalmente quando requeriam mais mão de obra. Estou-me a lembrar que era quando se semeava as batatas, quando se arrancava as batatas e a vindima. Estes três recordo-me muito bem deles. Eram momentos que acabavam por ser trabalhosos, mas também momentos de convívio. Porquê? Porque a comunidade organizava-se um pouco e na segunda-feira iam para a casa do Manel, iam fazer a vindima do Manel, na quarta iam fazer a vindima da Maria, na quinta, e portanto era mais ou menos o mesmo grupo e ajudavam-se uns aos outros e havia este espírito de entreajuda. Recordo-me das merendas que eram levadas, portanto as pessoas iam muitas vezes, as terras ou as vinhas eram afastadas e não se vinha à casa, não é? Porque as pessoas iam a pé ou iam de bicicleta e não se vinha à casa para fazer a refeição, então levava-se ou a merenda ou o almoço, em cestos poceiros também, os tachos envoltos em papel de jornal, e recordo-me de, por exemplo, à tarde ser normal a merenda ser galinha estofada com batatas, não eram sandes, não era comida de sustento, e aquilo eram momentos de convívio, e sim, as pessoas cantavam, e era extremamente animado. E tínhamos aqui algumas pessoas, recordo-me da minha tia Rosa, que era uma alegria, porque quando ela andasse não havia tristeza. Portanto, ela contava anedotas, ela cantava, ela fazia brincadeiras, ela desapertava os aventais às senhoras, e nós, crianças, até acabávamos por gostar e acompanhar, porque eram momentos mesmo divertidos, pesados, duros, mas muito divertidos. Eram muitas crianças aqui na aldeia, na altura? Da minha idade não éramos assim muitos. Seríamos talvez uns 10. Fez a escola aqui? Fiz a escola primária aqui.
Portanto, havia escola primária até à 4ª classe. Eu já não apanhei a escola antiga que existia, apanhei a fase de transição, portanto, a primeira e metade da 2ª classe ainda fiz numa sala emprestada por uma pessoa da aldeia, porque já tinha sido deitada abaixo a escola antiga e a nova estava em construção. E nós tivemos, portanto, tínhamos aulas numa sala, num sótão, aqui de uma casa, e tinha 2 turmas da parte da manhã, portanto 2 anos da parte da manhã e depois 2 anos da parte da tarde. Eram 2 professoras, eu tive sempre a mesma professora, a professora Judite, e portanto recordo-me das escadinhas a subir, umas escadinhas de madeira, uma salinha pequenina, e depois quando fomos para a escola nova foi uma alegria, porque era uma escola nova e era totalmente diferente daquilo onde tínhamos andado. E depois continuaste a estudar em Oliveira do Bairro? Continuo a estudar em Oliveira do Bairro. Na altura havia a telescola em Perreios e havia a escola normal em Oliveira do Bairro. Por opção dos meus pais e bem, fui para Oliveira do Bairro. Recordo-me como de uma turma de éramos talvez à volta de 10, fomos apenas 3. O resto ficou no registro da escola ou saiu da escola? Não, o resto foi para a telescola. Foi para a telescola, sim. Penso que fomos só 3 para Oliveira do Bairro, que na altura para mim foi assim a grande mudança, porque de repente saí da minha zona de conforto, porque como fomos pouquinhos, fui para uma turma onde... Praticamente nova, não é? Sim, onde não conhecia ninguém. Mas depois fiz todo o meu processo escolar até ao 12º ano, filo em Oliveira do Bairro. E depois rumei ao Algarve. Eu queria seguir economia, ou a área de economia, gestão. Ainda sou do tempo em que apanhei a PGA, Prova Geral de Acesso, que existia na altura, e tínhamos as específicas. E na altura o processo de candidatura nós tínhamos uma valorização para os primeiros lugares, eram-nos atribuídos mais pontos. E eu, com algum receio de não entrar em Coimbra, resolvi colocar Faro em primeiro lugar. E entrei. E, portanto, fiz o meu percurso académico todo na Universidade do Algarve. Mas regressei. Quis sempre regressar? Quis sempre regressar. Eu, no final do curso, candidatei-me a um estágio na Caixa Geral de Depósitos e candidatei-me a um estágio que era promovido pela universidade. Nós tínhamos um dos nossos professores, na altura era presidente da região de turismo do Algarve, e proporcionavam estágios nas unidades hoteleiras, principalmente ali na zona de Albufeira, Quinta do Lago, Vila Moura, e eu entrei nos 2 estágios, fui aceito nos 2 estágios, mas optei por vir para cá. E regresso ao Silveiro. Na altura vim estagiar para a Águeda, regressei à casa dos meus pais. Entretanto, trouxe um namorado algarvio que entretanto veio, que tinha acabado os estudos no Algarve e veio dar continuidade no Porto. Quando casei, fui viver para Oliveira do Bairro, para comprei lá um apartamento, mas o objetivo foi sempre regressar à aldeia. Tanto que o meu apartamento em Oliveira do Bairro foi um apartamento que nunca esteve completamente mobilado e decorado, porque não me apetecia. Porque o objetivo não era ficar lá, o meu objetivo sempre foi regressar, e sim, e acabei por regressar. E o que é que estava muito diferente, Silveira, quando saiu e quando voltou? Eu acho que não. Aquilo que eu vou notando é que há algumas pessoas que eram referência para nós que vão desaparecendo. Há alguns ícones que nós tínhamos aqui no Silveiro, algumas figuras carismáticas que
que vão desaparecendo, mas continuo a sentir o Silveiro como uma terra de gente de iniciativa e de gente solidária. Sempre senti isso desde pequenina. Aliás, esse espírito sempre me acompanhou um pouco. Tanto, ainda não contei a última parte, a última faceta do meu avô, já lá vou a chegar, mas isso acabou por estar sempre um pouco enraizado em nós, o espírito de comunidade e de servir também a comunidade. E acho que isso se mantém aqui no Silveiro. Vai passando de geração para geração, umas gerações mais ativas, outras menos ativas. Felizmente, neste momento, sinto que temos uma geração de gente nova que está muito ativa e novamente com a camisola do Silveiro muito vestida, o que também é muito agradável para os mais antigos que se sentem representados. Fora isso, o que é que mudou? Olha, mudou não vermos os carros de vacas pela estrada. Sim, isso mudou. Mudou, se calhar, as pessoas não se reunirem tanto no largo como reuniam. Sim, mudou. Mas depois o outro espírito, eu acho que ele se vai mantendo. Mas qual era a outra faceta do seu avô que ainda não tinha? Então, a outra faceta do meu avô, que eu ainda não tinha referido, é que o meu avô também era sacristão. E, portanto, era ele o responsável pela capela, era ele o responsável por ajudar à missa, era ele o responsável por acompanhar os funerais, era ele o responsável por tocar o sino. Era uma pessoa extremamente religiosa, ou seja, tinha um envolvimento com a comunidade, todas as atividades que tinha, muito grande. Era uma pessoa muito dada aos outros. Adorava cantar, cantava no coro da igreja também, e portanto era o homem dos 7 ofícios. Portanto, onde era preciso estar e onde era preciso ajudar, ele estava e ajudava. E tipo, a falar um bocadinho da vida associativa, recreativa aqui do Silveiro, que grupos existem, o que é que fazem, se está envolvido em algum, se já esteve, sei que a sua família está... Sim, tenho alguns familiares que estiveram envolvidos. Temos a União Desportiva, portanto, que tem estas instalações e que vai desenvolvendo várias atividades para dinamizar também um bocadinho a comunidade. Temos outra associação que é a Solsil, que é uma associação que neste momento tem uma IPSS, é uma IPSS. Nessa tive um envolvimento direto maior, porque estive por 2 vezes nos corpos sociais. Foi uma associação que foi criada para dinamizar também aqui um bocadinho a terra, e que veio trazer muito movimento à aldeia. Tem várias valências, desde da primeira infância ao lar, ao centro de dia, e tem também um centro de acolhimento. Criou imensos postos de trabalho. Portanto, neste momento, grande parte dos funcionários são das funcionárias, porque tem maioritariamente mulheres, mas são aqui da aldeia, uma parte é aqui da aldeia, e veio dar uma resposta não só à infância, porque começámos a ter, efetivamente, eu posso lhe dizer, durante o tempo que eu estive a viver em Oliveira do Bairro, eu tive o meu filhote e eu tinha a Santa Casa da Misericórdia ao lado do meu apartamento e eu todos os dias vinha trazer o meu filho à Solsil. E, portanto, isto também fez com que muitos casais aqui à volta traziam os filhos aqui. Portanto, veio trazer uma certa dinâmica à aldeia, pelo movimento que criou, pelos postos de trabalho que criou, pelo que alimentou a escola primária, que entretanto já não existe. Quando foram criados os polos, a nossa escola primária deixou de funcionar, mas durante muitos anos ela foi alimentada
nem tanto com crianças da aldeia, mas sim crianças que vinham da instituição, e portanto foi muito importante. Também foi muito importante para os nossos mais idosos, que tinham, principalmente nestes meios mais rurais, olha-se para o lar como uma coisa menos boa. E eu tenho algumas histórias de algumas pessoas mais idosas daqui, que quando falavam nisso era um problema. Há a vertente do centro-dia em que eles vão de manhã e vêm à noite, ou podem ir a seguir ao almoço e vir ao final da tarde. E recordo-me de algumas senhoras, algumas vizinhas minhas que tinham muita relutância em ir e que, passado 2 semanas de lá estarem, já estavam à portinha, felizes da vida, à espera que as viessem buscar, porque efetivamente acabaram por perceber que estavam bem e que era uma continuação dos tempos de juventude delas, porque acabam por se encontrar todas lá. Ou seja, se calhar pessoas que, se elas estivessem em casa, até nem conviviam e até nem estariam, e assim acabam por se encontrar todas lá. Outras iniciativas, o grupo de Cantares do Silveiro, que leva o nosso nome a muito lado e pelo qual passaram muitas pessoas aqui do Silveiro, mas disso sei que o professor Vítor já deve ter falado, e ele que é fundador, portanto, melhor do que eu poderá falar. Tivemos também um grupo de teatro que esteve ativo ainda durante muitos anos e que fez várias peças, e aí sim tive a família praticamente toda envolvida, desde os meus 2 irmãos, a minha cunhada, o meu cunhado e os meus 4 sobrinhos, de forma muito ativa. E eram momentos muito interessantes, não só porque acabavam por dar a resposta de entretenimento não só a quem participava no grupo, mas depois a quem vinha assistir, como depois nos fazia ir atrás deles. Por onde eles iam, nós acabávamos por ir atrás, e portanto eles tinham uma claque fiel que os ia acompanhar. Recordo-me também das marchas populares, em que durante muitos anos e através da Solsil tivemos uma representação do Silveiro nas marchas populares. Inicialmente acabaram por ser só para fazer a apresentação em Oliveira do Bairro, numa iniciativa do município que promovia um encontro de marchas, mas depois acabaram por ser convidadas, e todos os anos eram convidadas para participar noutros encontros de marchas, e aí sim acabei por participar, porque também tinha a família toda envolvida, e portanto lá me arrastavam. Confesso que não sou muito, mas acabavam por ser momentos muito interessantes, e mesmo quem não tem jeito para cantar ou para dançar, pode ir e pode estar a dar apoio, porque a verdade é que todas estas coisas, quer o grupo de Cantares, quer as marchas, quer o grupo de teatro, exigem muito envolvimento das pessoas. E foi uma coisa que nós sempre conseguimos ter, efetivamente, foi o envolvimento das pessoas e a dedicação e o orgulho em fazer parte de coisas que são nossas e que são da terra. O que é que faria diferente aqui do Silveira? O que é que acha que podia melhorar? O que é que não está bem, assim, no geral? E dizer-me, já me disse parte, como é que olha para a aldeia hoje, a nível de sendo que está a ficar com menos pessoas ou não? Já percebi que à partida não. E o que é que gosta mais aqui no Silveira, assim? Olha, o que é que eu fazia diferente? Eu fazer diferente, voltava a fazer igual, ou seja, voltava a reavivar algumas tradições que ao longo dos anos se foram perdendo. Nomeadamente, nós temos uma festa popular, que é a festa da Nossa Senhora, popular religiosa, que é a festa da Nossa Senhora das Dores, e toda a parte religiosa se mantém. A festa é em setembro e tem sempre uma missa, uma procissão e depois um arraial, e felizmente tem-se mantido essa tradição. Mas depois há outras tradições agregadas e que estavam sempre, que se trabalhavam à volta da festa da Santa Padroeira, porque no fundo eram momentos para angariar
fundos para depois realizar a festa, alguns deles que se foram perdendo. Eu recordo-me, por exemplo, do cortejo de Natal, em que na manhã do dia de Natal era feito um cortejo pelas ruas da aldeia, em que as pessoas ofereciam era uma oferenda mesmo, chamava-se uma oferta, em que as senhoras levavam à cabeça um tabuleiro com a oferta e que geralmente eram bens alimentícios confeccionados, era um frango assado, era um pão, era mais à frente e as pessoas que tinham mais algumas posses era um leitão, era... recordo-me dos mais pequeninos irem com um cajadozinho, com uma chouriça e um pão, um cacete. Recordo-me de eu levar da minha tia Altina, que era solteira, mas também queria contribuir e era sozinha, que fazia um bolinho e punha num cestinho, e eu ia no cortejo com o cestinho. Portanto, era a oferta, que depois passava por todas as ruas da aldeia e a meio da tarde do dia de Natal, portanto, depois das pessoas terem o almoço de família, as pessoas reuniam-se no Largo do Barreiro, no nosso Largo do Barreiro, e as ofertas eram leiloadas e o dinheiro revertia para a organização da festa. Aliás, havia sempre ali uma picardia, porque a festa é organizada por uma comissão, que é eleita todos os anos, há um juiz e uma juíza, e então as ofertas do juiz e da juíza eram as que eram mais picadas e chegaram a ter valores um bocadinho exorbitantes, e por isso é que eu acho que também se calhar se acabou com a tradição. Mas era um momento de Natal, portanto o Natal passava também, que era partilhado com a aldeia. E o que acontecia muitas vezes é que a pessoa que comprava, que fazia o lance mais alto e que comprava a oferta, muitas vezes punha em cima da mesa e dizia: e agora é para partilhar. Outras levavam para casa, mas é uma tradição que se foi perdendo e que era muito interessante. Mantém-se a volta ao lugar da parte da manhã a recolher, nós chamávamos Los Ciganos, em que a malta nova, portanto, ia com música, com o acordeão. Nós temos aqui pessoas que tocam acordeão e temos aqui algum... A malta nova envolve sempre e, portanto, percorrem as ruas da aldeia a recolher, mas acaba por ser só um donativo em dinheiro. E na altura não, era em dinheiro e recolhiam também aquilo que as pessoas quisessem dar, abóboras, sacos de batatas, que depois também eram leiloados. E essa parte era sempre feita pelas pessoas mais novas da aldeia. Eu recordo-me de o fazer também, era um momento de convívio, mesmo quando eu andava na faculdade e vinha, era um momento em que nós estávamos todos juntos e conseguíamos criar ali algum espírito de união. Portanto, essa era uma das coisas que eu recuperaria. Sim, que eu recuperaria. O que é que mais gosta aqui? O que é que torna o Silveiro tão especial? As pessoas. As pessoas. É muito bom este espírito de sairmos à rua e dizer bom dia a toda a gente. E de sentirmos que as pessoas efetivamente vivem a sua aldeia, dão de si. Nós temos aqui muita gente que tem dado muito de si à aldeia. Tanto pelo envolvimento que têm nas instituições da aldeia, quer na Solsil, quer na União Desportiva, quer na própria igreja. Nós temos 2 capelas no Silveiro, uma evangélica e outra católica, em que as pessoas convivem de uma forma exemplar. Portanto, a comunidade é toda uma, respeitando cada um a sua religião, mas efetivamente o que eu gosto mais da minha aldeia são as pessoas. São as pessoas, é este espírito, é esta dedicação e é este orgulho de sermos silveirenses.